Tá pra sair agora. Tá aí. pra sair, então esquece, eu não é idiota não. Eu não quero arrumar treta com ninguém. Não sei se você é o alvo cuidado dele, aí. né? Tô aqui, ó, assim, ó, cada um na sua. É. Não, mas assim, não tinha nenhuma comoção adicional e as pessoas, você vê documentário da época, tudo, as pessoas mandavam carta, tudo. Agora imagina um cara bonitinho que, teoricamente, demonstrou contra o capitalismo e matou o CEO. Entendeu? Não, na verdade ainda tem uma plano, coisa. Sinceramente, a foto dele preso com a foto que pegou o cara tem uma razoável diferença de um tamanho do cara, compleição Semblante. física, largura de ombro. Dá a impressão que não é o mesmo cara. Parece que botaram na conta dele. Porque eu nunca vi ele falando, eu fiz mesmo. Eu fiz isso aí, tem que ser assim mesmo, porque esses caras estão nos explorando. Para quem não lembra, não deu argumentação. se eu não estou enganado, o argumento era o seguinte, né? Houve uma mudança na questão de regras de plano de saúde e muitas pessoas que tinham plano de saúde na hora que precisavam não conseguiam usar e morriam. Isso aí. Aí esse cara foi lá e matou o cara responsável por isso, porque esse executivo ele fez os ganhos da empresa aumentar drasticamente, porque não pagava mais o seguro, pô. Então ele estava defendendo ali, mas assim, eu não me lembro se algum parente dele morreu por causa disso, eu acho que não, porque era uma família muito bem sucedida. Então a história Tomou era a dor essa. da população. Tomou a dor, virou um Robin Hood, né? Vou defender o pobre. Mas eu, assim, coisas estranhas ali. Pode ser que eu esteja errado, mas não estou dizendo que não é ele, mas é diferente a foto dele saindo ali da situação e o visual dele preso com a roupinha lá de presidiário, o Orange is the New Black, né? Lembra aquela roupinha laranja? Você vê que parece que não é o mesmo cara, até o cabelo é diferente. E eu nunca vi ele... Eu não sei se você se lembra, tem uns vídeos assim que os policiais levando ele tentando gritar algumas coisas. Aí eu pensei que ele tava gritando, é isso mesmo, eles estão matando. Mas parece que ele tá gritando, tipo, como se fosse assim, fui eu não, entendeu? Não é nada disso. Então eu não parei para pesquisar o que o cara tá falando. Ainda que ele seja louco, né? Às vezes ele é louco, foi ele. Que denunciou, né? Ele tava lá. É uma história estranha. História estranha também. Tem umas pontas soltas. A gente falou bastante de estados e falou bastante dessa conjuntura mais militar, de estados mesmo. Sim. Mas quando a gente fala de consumo ou de empresas, a gente tem uma disputa de alguns nichos que tomam a sua frente. Então você falou da consolidação, né? Compra menores, eu vou consolidando e ficando maior, maior. Quando a gente começa a ter muitos maiores, muitas pessoas grandes, alguns nichos começam a ganhar uma força diferente de outros. Então, por exemplo, se você pegar hoje o luxo no mundo, ele está muito consolidado na LVMH, né? Então, e que cada vez se reforça ainda mais, e agora está com a Fórmula 1. Então, assim, você vê que os grandes eles vão tomando conta de indústrias inteiras. Eu acho que o luxo tem uma discussão à parte, e também tem um controle populacional assim que é exercido, mas é menos preocupante. Outras indústrias que talvez estavam meio esquecidas, como a alimentícia, tem combatido, por exemplo, até feito biohacking de alimentos. Não sei se você chegou a ver isso. Sim. Eles querem tirar os efeitos do Monjaro ou dessas Ozempic através da comida. Isso. Para comida. Eu vi isso. Você viu isso? É impressionante a ideia, né? Qual que você acha que são as isso. indústrias que estão vindo assim meio com as agendas mais potencialmente danosas para a população assim? A gente já falou de estados, mas agora a gente tem a indústria alimentícia, tem a farmacêutica. Não, as indústrias vão ser o novo estado, elas estão. Exato. As corporações estão pelo mundo. Sim, isso é o capitalismo de stakeholder, né? Do Klaus Schwab, né? Só pra galera que nunca ouviu falar nisso, você tem o capitalismo de shareholder, que é tipo assim, a empresa serve aos interesses dos acionistas. Beleza. O resto da sociedade não é acionista, problema teu. O capitalismo de stakeholder é o capitalismo das partes interessadas. Então, a empresa ela tem que servir toda a sociedade, não só os seus acionistas. Então, as empresas acabam, no final das contas, substituindo o Estado. É isso. Né? Aí você tem essa quarta revolução industrial, que é essa tecnologia Web 3.0, você tem a digitalização do mundo. Então, uma nova revolução industrial, né, das três primeiras seria uma nova, que ia mudar completamente a sociedade, trazendo esse capitalismo mais social e tal. Então, a indústria alimentícia é um exemplo interessante, porque é uma indústria poderosíssima. O Henry Kissinger falava que você quer controlar um povo, controle o acesso ao alimento, né? Ele falava isso nos livros, né? Ele tem um livro chamado Ordem Mundial, que é muito interessante para quem quiser entender o pensamento dele sobre isso. Então, a indústria alimentícia,
ela também tem um aspecto... Eu vou trazer um aspecto meio polêmico, mas vai ajudar nisso. Porque isso que você falou de uma indústria alimentícia pensar, cara, tô tomando prejuízo, porque os caras não consomem mais meu produto, porque eles estão usando o Ozempic e Mounjaro, e eu vou reverter o efeito colocando certas substâncias no alimento que vai cancelar isso. É uma coisa, parece filme de ficção, né? Seguindo nessa linha, isso é um fato. Não é teoria da conspiração. Existem algumas teorias de que a indústria, por exemplo, da fast food foi parte de uma campanha para tornar o povo norte-americano doente e incapacitado para o combate. Então teria um dedo de influência da KGB, hoje FSB, patrocinando certos influenciadores para divulgar essa cultura da fast food. Porque o Robert Kennedy Jr., que assumiu lá o projeto Make America Healthy Again, né, o MAHA, e assumiu o HHS, né, que é o Departamento de Saúde, ele fala 60% dos americanos hoje estão inaptos para ir para a guerra. Ele não tem condição física nem de saúde. Caramba. Então, você vem... A condição física de toda a criação em cima do... pelo sedentarismo e o fast food. O cara é diabético, o cara é obeso, o cara tem problema nas juntas, não tem preparo físico. Então... Não, mas ele pega jovem e dá aquele tapa no exército, né? Corre, exercício, dá um up. Mas assim, é interessante você pensar esse aspecto geopolítico da alimentação também. Sim, com certeza. Como tem também o aspecto geopolítico dos entorpecentes. Aí você tem um livro chamado Red Cocaine, né, Cocaína Vermelha, que é do Joseph D. Douglas, e ele diz que também tinha um plano da KGB de drogar toda a juventude norte-americana para os caras ficarem totalmente fora de órbita e também não... Deu quase certo, não? Com certeza. Né? Super certo. Aí entram algumas teorias mais loucas que você vê... a gente está falando de alimento, mas entra... Não, mas tá no mundo entorpecente inteiro, entra junto, né? Exatamente, entorpecente é no mundo inteiro. Hoje, com a Lei do Acesso à Informação, né, a FOIA, que é Freedom of Information Act, você tem alguns documentos da CIA em que, no início dos anos 90, a CIA estava preocupada que a maioria da juventude americana era progressista. Então, numa época que a CIA ainda achava o progressismo um problema, né, hoje eu acho que não acha mais, eles queriam... enfraquecer essa galera. Então eles começaram a incentivar algumas bandas a passar essa imagem de que o legal é ser drogado. Porque aí você pega essa juventude que poderia ser uma força, ir para as ruas fazer um protesto contra o capitalismo, porque esses caras estão sendo altamente doutrinados no progressismo, você torna esses caras tão drogados que ele não tem nem tempo para pensar em ideologia, entendeu? Mas aí também não é uma questão geracional, assim, de querer ser descolado tanto das gerações anteriores, porque agora a geração Z, que está chegando, inclusive, no mercado, as gerações mais novas no Brasil, pelo menos, estão muito preocupadas com a saúde. Sim. É o contrário. Sim, aí consumo você tem de os álcool, extremos. o consumo de álcool diminuiu pra caramba. Tá virando problema. Exato, as indústrias cervejeiras, tudo tá falando assim, cara, eu quero entrar na balada, tudo, mas a galera não tá consumindo. Não tem mais acesso. Então, aí tem uma outra questão que... consome vape, tá? Não consome álcool, mas consome vape. Tem um debate nos Estados Unidos que é o seguinte, essa juventude, ela não apenas não... tá querendo ficar light, mas você tem ali, devido a uma taxa de testosterona historicamente reduzindo, talvez por causa dos alimentos ou do sedentarismo, os caras não estão querendo fazer sexo também, que é uma maluquice. E aí a taxa de natalidade cai. A taxa de natalidade começa a cair, aí vira um problema previdenciário. Porque não tem gente contribuindo o suficiente para bancar quem está aposentado. Até porque Baby Reborn não trabalha, né? Não trabalha. Cara, Baby Reborn... A solução para isso é o quê? A máquina trabalhando, a inteligência artificial produzindo riquezas nunca vistas, você entrega uma renda básica universal, que na verdade é um crédito ali pro cara. Mas a indústria vai estar robotizada. Totalmente robotizada. Só que você tem que alienar o cara ao ponto dele achar que realmente ele não tem nada, mas é feliz. Entendeu? E convencer o cara que esse é o melhor caminho. A gente tava discutindo aqui a fábrica da Huawei, acho, né? Do celular. Uhum. Não sei se era essa que a gente tá vendo. Que ela é 100% sem funcionários. Isso. E como não tem funcionários, ela não precisa ter luz. Então ela opera no escuro. Isso. Porque ninguém vai tropeçar no escuro, né? Porque ninguém vai andar sensacional. lá.
Então, só que aí... uns ganhos... Isso é interessante, mas tem um outro lado que eu ia falar antes, que eu esqueci. Ali, antes do programa, a gente estava falando sobre inteligência artificial, né? Que é legal trazer isso para a conversa, já que a gente a sua pergunta tinha sido quais as áreas, né, que estão com essas... Total. Todo mundo, essa galera toda que está na competição para quem tem a melhor inteligência artificial, eles sabem que para você ter os melhores data centers rodando, você tem que ter uma quantidade de energia monstruosa. Então é por isso que hoje, boa parte dos maiores investimentos são no desenvolvimento de tecnologias cada vez mais baratas e renováveis e sustentáveis, né? Então, o que a gente está prestes a ver no mundo é quase que a totalidade da energia produzida ser sugada pelos data centers que estão sendo construídos. Então vai sobrar pouca energia para o povão. Aí que entra o crédito de energia. Você vai ter que usar esse pouquinho, porque infelizmente está sendo usado nos data centers. Pô, mas libera um pouco para a gente. Não, o data center que está produzindo os bens que a gente entrega para você na tua cota mensal, entendeu? Nossa. Parece ficção científica, mas se você olha o papo do Elon Musk, o papo do Huang lá da NVIDIA, você vê o que a China está fazendo, é porque eles já entenderam isso. E se for pensar, provavelmente na Coreia do Norte, isso é parte da desculpa, talvez, para falar para a população. Não, às vezes tem apagão, porque a gente está produzindo para vocês. Isso. E eu não estou nem entrando no mérito sobre certo e errado, estou só falando que... É o argumento usado. Controle populacional, é isso. Exato. Então, a questão a inteligência artificial vai trazer uma demanda tão gigantesca de energia que a energia vai substituir o dinheiro. Galera do chat aí, fiquei curioso aí. Comentem se vocês estão usando alguma inteligência artificial no seu dia a dia. E também, se você estiver ouvindo o vídeo depois, não nessa live, também deixa que a gente quer fazer a nossa estatística critiquinha. Galera,